Olá pessoal, mais uma aula aqui aberta no YouTube. É uma aula que eu gosto de discutir isso bastante para evitar muitas vezes situações desagradáveis numa discussão. Essa aula chama-se Discussão, Combinação de Recursos Eletro, Termo e Fototerápico, também chamada de combinação terapêutica. O que é isso? Nessa aula nós vamos discutir, a combinação de recursos. Como é que eu posso usar eletro, termo e foto associado? Como é que eu posso associar recurso para ter mais vantagem na aplicação, para eu controlar a inflamação, para eu controlar a atividade metabólica, para eu controlar a recuperação tecidual? Então isso a gente chama de combinação terapêutica, tá? Então nós vamos começar aqui e prestar um pouco de atenção, que tem alguns pontinhos interessantes para a gente gravar e não esquecer mais. Combinação entre recursos eletro, termo e fototerápico. Isso é muito comum na clínica, né? Você vai fazer ondas curtas, fazer corrente, fazer laser, como é que pode? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, como é que eu faço isso aí? Então, uma introdução. Hoje os profissionais da área têm uma infinidade de recursos terapêuticos. Por esses motivo, temos que conhecer os mecanismos de ação desses recursos, pois existe a possibilidade de usar recursos que são antagônicos, não combinam um com o outro, e não teremos resposta desejada, e podemos entrar em contradição na terapia aplicada. Eu já passei algumas situações em congressos desagradáveis, quando você faz uma pergunta para um colega e você percebe que ele está usando recursos antagônicos e não sabia. Conceito. Existe a necessidade de entender os mecanismos de ação dos recursos, a ordem que são aplicados, tecidos envolvidos e os objetivos terapêuticos. Devem estar bem delimitados e definidos. Quer dizer, isso aqui que a gente tem que prestar atenção. Estou sabendo que eu estou usando, o mecanismo de ação de cada um, qual o objetivo que eu tenho no tecido envolvido, se é acelerar, segurar, estimular, inibir, o que eu estou pensando em fazer. Continuando. Princípio da combinação terapêutica, dentro de combinação de recursos. Os recursos devem estar direcionados a metas específicas. Quer dizer, a minha meta é isso, o meu objetivo é esse, né? Então, as respostas podem ser as mesmas e podem seguir vias distintas. Tem vários caminhos para atingir o mesmo objetivo. A ordem da administração dos recursos deve ser avaliada de acordo com a resposta do primeiro recurso utilizado. Então, tem coisa que não dá certo. Nós vamos discutir aqui lá para frente. E avaliar o antagonismo dos recursos. Então, você tem que prestar atenção nisso aqui também. Não é colocando qualquer coisa em qualquer ordem achando que a coisa vai funcionar. Não é bem assim, não. Combinação de recursos, discussão de algumas combinações. Eu vou usar uma corrente diadinâmica de Bernard após o uso de calor profundo. Então, eu vou usar um calor profundo, ondas curtas, micro-ondas, e depois eu vou usar uma diadinâmica de Bernard. Pode? Olha, vamos ver se dá certo. Primeiro, quando eu uso calor, eu tenho uma diminuição da resistência ômega da pele. Opa, já me interessa, tá? Não vou ter problema, o meu R vai estar baixo. Melhor condutibilidade elétrica tecidual. Opa, me interessa. Opa, estamos aqui, cara. Tá? Melhora a vascularização, diminui a resistência ômega, melhora a vascularização, melhora a condutibilidade elétrica. Isso é bom. Maior estabilidade das fibras motoras e maior sedação das fibras sensitivas. Olha, aqui não me traz tantas vantagens nem desvantagens. Boa excitação com menor estímulo da corrente, diminuição da reatância capacitiva. Opa, então me interessa. Então eu vou usar o calor profundo sempre
antes de usar uma diadinâmica. E nunca por uma diadinâmica depois do calor profundo. Por quê? Eu perdi essas vantagens aqui, ó, na hora de fazer a aplicação da diadinâmica. Ok? Calor profundo e laser. Então vou fazer calor profundo, depois vou usar laser. Item 1. Maior reflexão a nível tecidual, por maior concentração de líquido. Isso não é bom. Eu tenho reflexão aumentada, eu tenho refração diminuída. Aumento da atenuação nos tecidos superficiais e rico em microcirculação, maior espalhamento do laser, faixa do infravermelho, principalmente os lasers de 660, 680, 632,8 se existia ainda. Então, calor profundo e laser imediatamente após não tem vantagem nenhuma, não. Diminuição dos efeitos bioquímicos em decorrência da maior excitação molecular e menor absorção do laser. Então, bicho, eu não vou nunca usar um calor profundo, ondas curtas e micro-ondas, logo após a aplicação usar laser. Não é uma boa. Mas, Nelson, se eu usar calor profundo, uma diadinâmica de Bernard, e após, né, um tempo maior, eu usar o laser, dá para ir? Sim, porque diminuiu a ação do calor imediato. Então, isso é uma coisa que me interessa. Calor profundo e corrente interferencial. Então, eu vou usar calor profundo e depois eu vou usar corrente interferencial. Vamos ver. Primeiro, diminuição da resistência tecidual. Opa, isso me interessa. A resistência ômega diminui. Então, eu passo mais tranquilo. Maior excitação das fibras nervosas motoras. No caso aqui, interferencial não tem nada a ver com atividade motora. Para nós, não altera nada. Maior ação sobre as fibras polimodal tipo 4. É aquela fibra que a corrente produz uma depressão pós-estatória ortosimpática. Opa, então o seu calor já diminuiu, eu vou diminuir mais. Eu vou inibir mais ainda a atividade da via polimodal 4. Me interessa. Melhora na condutibilidade elétrica dos tecidos. Me interessa. Sensação mais agradável da corrente. Boa excitação com menor intensidade de corrente. Opa, legal, também me interessa. Então eu posso fazer o calor profundo e imediatamente após entrar com interferencial, fica à vontade, bicho, vale a pena. Calor profundo e TENS. Bom, diminuição da resistência ômega da pele. Olha, o TENS não tem muito interesse em profundidade, não, mais o estímulo do dermato, né? Mas, tudo bem. Maior necessidade de correção da intensidade da corrente, pois a acomodação estará mais presente, sem problema. Isso aqui não vai ser tão significativo, né? Porque o contenência em baixa frequência é comum, depois de carregar o capacitor, necessidade de correção da intensidade. Como o calor já carrega o capacitor bem, é uma alta frequência, né? Ondas curtas ou micro-ondas, isso aqui você vai ligar e vai, de tempo em tempo, tem que dar uma corrigida na intensidade, mas isso não altera nada, tá tudo certo. A intensidade da corrente pode ser um pouco maior, em comparação nos casos onde não usamos calor. Maior acomodação, dado o carregamento do capacitor, sem problema nenhum. Calor, TNS, numa boa, sem problema. Calor profundo e ultrassom. Nelson, mas os dois não são calor? Eu posso usar ultrassom pulsado, né? Mas tanto faz o pulsado com o contínuo. Primeiro, maior atenuação nos tecidos superficiais, maior absorção. Então, se tem uma atenuação nos tecidos superficiais, vai faltar para o profundo, né? Lá, dificuldade em atingir tecidos profundos. Dificilmente você vai usar um das cores e depois um ultrassom, né? Não tem muito sentido, mas, né? Mas sabendo que não é muita vantagem. Reflexão aumentada nas interfaces teciduais, tecidos mais túrgidos e interfaces com maior quantidade de líquido. Então, não tem interesse nenhum usar um calor profundo, ondas curtas, micro-ondas, em seguida você fazer ultrassom. Não tem sentido nenhum. Calor profundo e corrente russa. Menor resistência ômega da pele. Legal, ajuda. Passa mais tranquilo, que a transe capacitiva cai. Maior condutibilidade dos tecidos. Bom também, ótimo.
maior excitação das fibras nervosas motoras. E isso ajuda muito. O calor estimula a atividade das fibras nervosas motoras, melhora a ação da corrente, aumenta a atividade das fibras nervosas motoras. Me interessa, me ajuda. Melhora na sensação da corrente, bom também. Acomodação aumentada, necessita correção de intensidade da corrente. Não tem problema nenhum. Vai lá, começou com a contração boa com 20 mA, passar para 25 não aleja ninguém. Beleza, vale a pena. Calor profundo e ondas de choque, shock wave. Melhora a propagação das ondas de expansão. Então se atinge mais tecido. Me interessa. Facilidade na ação sobre as estruturas com aderência ou fibrose. Também te interessa. Risco de sangramento por rupturas em pequenos vasos. Isso não me interessa. Isso aqui já fica meio perigoso, né? Que pode acontecer. E se tiver com uma ação vasodilatadora e você der umas pancadas meia forte com onda de choque, pode ser que tenha um probleminha aqui. Fique esperto. Menor sensação da dor durante a aplicação. Isso já ajuda. Possibilidade de edema pós-aplicação. Isso não é bom, não. Tá? Se ativou demais. Poderá exacerbar os sinais inflamatórios. Muitas vezes a gente usa onda de choque em lesões crônicas, tudo bem. Mas tem duas coisinhas aqui que a gente tem que ter cuidado. Primeiro, o risco de sangramento e a possibilidade de edema. Eu acho que se diminuir um pouco a intensidade das primeiras aplicações, dá para mexer, mas com muito cuidado. Aqui precisa ser ter uma certa experiência em mexer com onda de choque, tá? Agora, aqui eu vou fazer o parênteses, porque eu já vi isso várias vezes, já tive discussão em congresso, já teve situação desagradável em congresso, que é análise do uso de gelo, resfriamento tecidual, antes de alguns recursos eletrotermofototerápicos. Tá legal? Então, por exemplo, existe, eu vou até falar a revista, o ano da revista, porque tem muita gente que tem a mania de fazer o quê? Aplicar TNS e junto com o TNS com uma bolsa de gelo em cima. Eu sempre falo para meus alunos, negado, fazer um negócio desse é que nem falar para a pessoa assim, ó, bicho, ó, fecha a porta que eu vou sair. Por quê? O TNS precisa estimular vias. Ele precisa estimular a via mielínica para inibir as fibras amielínicas. Agora, se você mete um gelo em cima daquela região, o gelo diminui a condutibilidade das fibras nervosas, tanto mielínica quanto amielínica. Então, o TNS, teoricamente, não funciona. Então, se eu fizer um resfriamento, diminuição da atividade das fibras nervosas mielínicas e amielínicas, então o TNS estimula as mielínicas para inibir as amielínicas. Mas só que antes de inibir as amielínicas, ele precisa ser excitado. E aqui eu tenho uma diminuição da atividade da fibra nervosa. Diminuição da condutibilidade elétrica tecidual. Quer dizer, bicho, estou usando o estímulo elétrico, você está diminuindo a condutibilidade. Limitação na excitação específica. Necessidade de mais corrente para promover excitação. Então, veja bem, usar laser, usar TNS após a aplicação de resfriamento não é muito certo. Não dá muito certo, não. Existe um trabalho na fisicoterapia americana, eu não sei se foi em 2000, 99 ou 2000, e lá tinha um trabalho de TNS em neuropatias diabéticas. E o cara falava para usar TNS e gelo. E acho que o pessoal traduziu errado, achou que era para usar TNS e gelo junto. Não, era para usar TNS e após a aplicação do TNS fazer o resfriamento. Esse é o trabalho da fisicoterapia, eu não me lembro se é 2000, o ano eu lembro bem o ano, era 99 ou 2000, não lembro que mês que era. Naquela época ainda vinha a revista para a gente. Mas o trabalho, eu li esse trabalho, e o trabalho não fala isso não. Ele fala para usar o TNS e após a utilização do TNS, tradução ao pé da letra, usar o resfriamento
da mesma área. E aí saiu um monte de gente pelo Brasil aí falando o seguinte: não, porque eu uso o TNS gelo, liga o TNS com a bolsa de gelo em cima. Quer dizer, pô, tá errado, bicho. Você está usando alguma coisa para estimular uma via. E ao mesmo tempo você usa alguma coisa que inibe a atividade da via. Então, isso é um problema que esse trabalho eu fiz naquela época, já pensando nessa brigaiada que tem pelo Brasil nosso. Então, observação sobre o TNS. O TNS tem, por necessidade, excitar as vias mielínicas, que são as responsáveis pela dor rápida, que nós não tratamos. Para estimular esse tipo de fibra, teremos que usar largura de pulso de T na ordem de microsegundo. Tudo certo. Então está aqui, ó. Teoria da comporta, está aqui, ó. Então eu tenho aqui a via, né? A via de dor, sinapse ALT, sistema nervoso central. Daqui a via sai aqui da via mielínica, sai por aqui, sobe aqui, faz sinapse excitatória aqui e sistema nervoso, dor. Quando usa o TNS, olha aqui, ó, via de dor. Eu uso o TNS, o estímulo é dado aqui, ó. Ele não vai direto. Ele passa pela substância gelatinosa de Rolando, é um estímulo, é uma sinapse excitatória. Daqui vem e faz uma sinapse inibitória na célula T, liberação de endorfina a nível de sinapse. Acabou. Aqui eu já tenho alívio da dor. Se a frequência desse estímulo for semelhante à frequência do estímulo da mielínica, eu posso ter liberação de cefalina central. Então é por acertos e erros. Mas o primeiro efeito e o mais clássico é a liberação de endorfina a nível de sinapse. Para isso, você não precisa. Qualquer frequência faz isso, desde que o T seja na ordem de microsegundos. Então é isso que nós sabemos. Agora, você vai pôr gelo aqui, você vai pôr gelo nessa área aqui, ó. Então você não consegue transitar aqui. Você fechou a porta. Ou você vai pôr menos estímulo, porque a continuidade não é boa. A excitação, você não vai conseguir a mesma excitação. Então, a combinação de gelo, resfriamento e TNS sofre uma limitação no que diz respeito à via a ser estimulada, pois o resfriamento limita a condução da via mielínica e amielínica. Nós estamos tratando, não estamos estimulando a mielínica. O efeito de analgesia é dado principalmente pelo gelo e não pelo TNS, ou seja, como ele inibe os dois, o efeito do gelo inibe a mielínica e a mielínica. E a dor que nós temos, a dor lenta, então não teve efeito nenhum do TNS. Teve efeito, né? Olha só que aparelho que eu estou usando, né? O efeito mesmo lá dentro é dado pelo gelo. Agora, quando usamos o TNS antes de uma aplicação de gelo, resfriamento, teremos um resultado muito superior ao anterior, pois usaremos duas vias distintas e obteremos a liberação de endorfina a nível quando você usa o TNS e diminuição da condutibilidade, bloqueio das vias sensitivas, mielínica e amielínica. Então você percebe, eu tenho analgesia por duas vias distintas. Uma endorfina e outra condutibilidade, diminua a condutibilidade nervosa. Isso alivia a dor, tá? Agora, isso precisa prestar atenção, porque tem nego dando tiro para todo lado aí, tá meio esquisita a coisa. Então, por exemplo, resfriamento e logo em seguida fazer corrente interferencial. Condutibilidade tecidual menor, não é bom. Melhor estabilidade na profundidade, não atinge tecido mais profundo. Melhor ação sobre as fibras polimodal tipo 4, porque elas estão bloqueadas. Tá? Ela é mielínica. Né? Amielínica, desculpe. Maior intensidade de corrente, eu preciso de mais corrente para poder atingir tecido. O tecido não tem boa condutibilidade e limitação específica. Então não devo usar gelo e depois usar interferencial. Olha, faz o contrário, cara. Faz corrente interferencial e depois usa gelo. Quer dizer, antes de interferencial, não. Junto, também não. Resfriamento e corrente hidrodinâmica, pior ainda. Resistência da pele aumentada, condutibilidade diminuída, menor ação na profundidade, diminuição da sensibilidade cutânea, problema com a intensidade da corrente. Você pode cauterizar a pessoa não sentir, só vê a hora que tira o eletrodo, tem um rombo na pele do paciente. Então, eu sinto muito, né? Mas, e limitação da excitação específica. Fora. Nelson, mas se eu fizer diadinâmica e depois resfriamento, fique à vontade.
tá? Resfriamento e ultrassom. Maior profundidade de ação, que diminui a atenuação. Quando você resfria o tecido superficial, o som propaga sem perder muito nos tecidos superficiais. Ó, Nelson, então se eu tiver um tecido muito profundo, fiz o cálculo da atenuação, tá chegando pouco ultrassom lá, eu posso usar gelo antes e depois de tacar o ultrassom? Sim. Só que você tem que prestar atenção, tem menor velocidade dos íons. O efeito antiácido é diminuído. Menor ação nos tecidos superficiais. Isso é bom, se você quer chegar na profundidade. Atividade da microcirculação superficial diminuída. Mas você consegue chegar com ultrassom com mais profundidade, porque você diminuiu a atenuação nos tecidos superficiais. Há uma possibilidade. Tá legal? Há uma possibilidade. Resfriamento e laser logo em seguida. Maior atenuação na superfície. Não me interessa isso. Efeito específico limitado, atividade metabólica reduzida. Também não me interessa isso. E limitação na profundidade. Então, resfriamento e gelo em seguida, e TNS em seguida, laser em seguida, não é uma boa. Tá? Não é uma boa. Resfriamento e onda de choque. Diminuição da propagação tecidual. Não me interessa. Dificuldade na ação dos tecidos com aderência e fibrose. Também não me interessa. Vasoconstrição na superfície. Não me altera nada. Sensação da propagação aumentada. O pessoal vai reclamar mais. Onda de choque é meio chato. E restrição no metabolismo na área de tratamento. Também isso aqui não me interessa. Então, resfriamento e onda de choque, você pode fazer o resfriamento depois, para evitar uma vasodilatação excessiva, um sangramento, alguma coisa, dá para fazer, mas antes não é uma boa. Conclusão. Na combinação de equipamentos, é necessário uma boa avaliação criteriosa nos mecanismos de ação dos equipamentos a serem combinados, pois podemos ter, numa aplicação, estímulos antagônicos, e isso vai limitar a resposta desejada ou até mesmo suprimir a resposta desejada. Então, vejam, essa aula, a minha preocupação é mostrar que pode combinar, tudo pode combinar. O problema é ver se vale a pena combinar, se eu ganho alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma aula aí de terapia combinada, que é ultrassom com diadinâmica ou ultrassom com interferencial. É um aparelho específico, né? Existe desde 1978. Isso foi lançado na Alemanha. A Siemens lançou equipamento de terapia combinada em 78, 77, 78. Então é antigo, pô. Começou no dia de agora, são os equipamentos mais sofisticados, combina com interferencial. Mas já se combinava, ultrassom com corrente interessa, tá? Ajuda isso, tem aula aí para vocês poderem pesquisar. Então, nós vamos ter cuidado, né? Vale a pena combinar, não vale a pena combinar, eles são antagônicos, não são antagônicos. De repente tem alguma aplicação que você pode usar os dois e os equipamentos seguem caminho distinto para atingir um objetivo só. Quer dizer, nem ajuda nem atrapalha. Pode acontecer, mas pode acontecer de um inibir o outro. É o caso do TNS, é o típico, né? Ok, pessoal? Está aqui a bibliografia para vocês dar uma olhadinha. Muito obrigado. É uma aula que vai estar aberta no YouTube. E quem quiser se aprofundar, entrar em contato no provedor, que lá tem os módulos, né, os cursos, né, do eletroterapia de baixa e média frequência. Aí tem termoterapia, inclusive onda de choque e radiofrequência está lá. Aí tem fototerapia, uma aula grande de laser, dosimetria, tudo, e uso de laser em úlceras rebeldes. E a aula sobre inflamação neurogênica, fase inflamatória, que está dentro de uma aula só, é uma aula grande, né? Tem módulo 2, e tem também uma aula sobre cicatrização tecidual, que é bastante longa, bastante interessante para entender as fases da cicatrização de tecido. Ok? Abraço a todos, felicidades, tudo bom.